porque uma IA nunca vai ser um ser humano. Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Essa semana, se você não estava em Marte, você deve ter visto uma imagem de uma pessoa fazendo trend do Estúdio Ghibli com IA pela sua timeline de qualquer rede social, né? E o que aconteceu? Recentemente, o Gemini lançou uma ferramenta que fazia as fotos das pessoas ficarem iguais à do Estúdio Ghibli. Isso gerou toda uma treta e a gente vai falar dessa treta aqui hoje, por isso eu trouxe um vídeo pra gente reagir do Load. Então, antes de começar o react, você já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo e bora lá que tem muita coisa boa pra gente falar nesse vídeo. Hayao Miyazaki está triste e com razão com tanta inteligência artificial nas redes sociais nos últimos dias aí, né? Se você não tá, eu acho que talvez esse vídeo não te ajude tanto. Se ajudar, coloca nos comentários. Eu sou o Lodi e sejam bem-vindos ao meu canal aqui, onde eu falo coisas que eu tenho aqui dentro guardado, né? Eu divagando em voz alta, onde não tem nenhum tipo de roteiro, são só o pensamento das minhas cabeças aqui, lá ele, da minha cabeça, sendo colocado pra fora aqui de uma forma natural, sem precisar de um roteiro. Lembrando que tudo que eu falo aqui não é pra ser levado como uma eterna verdade que tem que ser seguida e tal. A gente tá aberto a discordâncias, por isso que tem área de comentários pra você comentar o seu ponto de vista aqui, beleza? Repararam na blusinha do Load? Vocês conseguem ver o que tá escrito aqui? De quem que é essa blusinha? Lucas Inutilismo. A ideia é a gente criar um ambiente saudável pra conversar aqui. Vamos lá, nas últimas semanas, não, nos últimos dias, cara, a OpenAI, ela divulgou a sua nova ferramenta onde você consegue fazer imagens com o estilo do Estúdio Ghibli, né? Que a gente sabe que não tem nada de Estúdio Ghibli ali. O estúdio foi criado pelo Hayao Miyazaki na década de 80, né? E revolucionou no quesito animações. O cara já ganhou Oscars, os caralho a quatro. Cada animação é uma melhor que a outra. O trabalho, a dedicação, o carinho, a atenção e amor que ele tem pela animação é algo surreal. Tanto que quando apresentaram pra ele um trailer, alguma coisa assim, que utilizava, né, a ferramenta de inteligência artificial lá, se eu não me engano, em 2016, ele falou que ele ficava enojado com aquilo ali, ele não gostava e ele jamais iria aplicar de alguma forma aquilo no trabalho dele, né? Porque ele tem um processo natural, orgânico e humano através dos seus trabalhos, isso que traz essas emoções e esse carinho e a fama que o estúdio ganhou e o Hayao Miyazaki também e as pessoas que trabalham ali com ele. Esse velho é nazi? Não, que isso, gente? Não. Eu acho que é um outro velho que você tá confundindo. Mas eu queria dizer que, primeiramente, o filme A Viagem de Chihiro é o meu filme favorito da vida, desde criança. Eu sou apaixonada por esse filme. Eu sentia um sentimento, assim, de estranheza quando eu via ele quando criança, porque ao mesmo tempo eu sentia medo, mas eu achava incrível. E hoje em dia, depois de adulta, revi já o filme, revi depois de me radicalizar, e cada vez eu acho esse filme mais incrível. E o Miyazaki, que é a pessoa por trás do Estúdio Ghibli, que é quem fez A Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro e vários outros filmes, que é um estúdio que é famosíssimo, que já ganhou Oscar. Ele tem todo um cuidado para fazer as animações dele. Há um tempo atrás, como o Load falou, quando surgiram com a ideia de usar a IA numa cena de um filme que ele estava fazendo, ele achou aquilo horripilante, ele não quis, ele falou que isso era a derrota do ser humano, começar a utilizar a inteligência artificial. Então, o Miyazaki, ele tem toda essa repúdia contra a IA. Então, justamente pegarem ele, que odeia tanto a IA, e popularizarem essa trend com a ilustração do Estúdio Ghibli é realmente bem complicado, sabe? E voltando na pergunta se o Miyazaki é nazi, não é nazi. Por favor, não confundir Miyazaki com o criador de Attack on Titan. Sassá ganhou, calma. De Attack on Titan. Que esse sim. Já vou levar hater de amadores de Attack on Titan. Eu já assisti Attack on Titan, tá? O problema do Attack on Titan é que no final o Eren vira um belo de um facho, tá?
aceitem. Só aceitem. A Liz falando que passou pelo mesmo processo. O filme, ele dá uma estranheza em você quando você é pequena. Eu acho que tem toda essa questão de ter essa coisa dos espíritos, né? Essa coisa do místico. E aí você causa uma estranheza, mas é bom demais. E o Castelo Animado também, olha, gente, meu sonho é ter um calciferzinho de pelúcia. Sério, coisa mais linda. Mas voltando. E nos últimos dias as pessoas começaram a gerar diversos memes utilizando um estilo parecido, né, pra se tornar engraçado, viralizou, virou uma trend, né, as pessoas começaram a gostar e tudo mais. Então nesse vídeo eu vou trazer, eu acredito que 3 tópicos aqui pra gente discutir. O primeiro, que é sobre o impacto dessa inteligência artificial e a naturalização que a gente fica fazendo, né, ao consumo desse tipo de arte de forma natural para um sucateamento dos artistas nas redes sociais e nos seus próprios trabalhos também. A questão também aqui de como que a gente dialoga com essas pessoas, o ponto de vista que ela tem, como que a gente consegue conversar para deixar isso de uma forma mais efetiva e contra essas inteligências artificiais. E terceiro e último, as pessoas que mandaram mensagem pra mim comentando que estão decepcionadas e, sei lá, insatisfeitas, tristes com as pessoas de esquerdas que utilizam inteligência artificial. Então vão ser esses 3 tópicos aqui, espero que vocês gostem e participem também aí nos comentários. Caso eu fale alguma bosta, fique à vontade aí pra me corrigir também, beleza? Lembrando que o Load é artista, né, gente? Ele é grafiteiro, ele sabe muito bem do lugar de fala que ele tá representando. Então vamos lá. Cara, primeiro, eu queria ler um comentário pra vocês que eu separei, que me surpreendeu bastante quando algumas e poucas páginas se posicionaram contra a utilização da inteligência artificial como meme, né? E uma delas foi uma página de rap que me surpreendeu bastante. Eu não esperava esse post vindo dela, ainda mais porque eu tô ali na minha bolha e eu fui impactado pelos comentários para abrir. Tinha muita gente apoiando, mas ao mesmo tempo tinha um comentário que eu resolvi separar, porque ele representa muito bem o que eu quero dizer aqui com vocês. Se liga só, a gente vai começar por esse comentário então, tá? Eu vou colocar ele aqui do lado para vocês irem acompanhando, mas ao mesmo tempo eu vou ler. Eu não conhecia esse Hayao Miyazaki aí não. Talvez não queria saber quem ele é. Só conheci graças a esta IA, que usa os traços dele. Isso deu notoriedade a ele. E qual é o problema nisso? Tipo, olha só que curioso, né? Esse mano, ele já tá totalmente fora da nossa bolha. Ele não conhecia o Hayao Miyazaki, ele não é das animações, ou sei lá, ele viveu numa caverna por muito tempo que não impactou ele de alguma forma, né? Alguma das animações do cara, ou até mesmo o trabalho do cara. E ele acha natural, porque na cabeça dele, a IA popularizou o Hayao Miyazaki pra ele. E provavelmente ele acredita que pra várias outras pessoas também, né? E lembrando, o comentário que eu vou ler aqui é extremamente burro. E o burro que eu falo é o burro do ponto da ignorância, tá ligado? O burro que o cara, ele tem coragem de falar isso em voz alta e defender uma parada que nem ele compreende muito bem. Então a gente vai trocar essa ideia para tentar entender os pontos de vista diferentes, porque eu acredito que a gente tem alguns pontos de vista diferentes que acabam todos eles prejudicando de alguma forma o próprio artista, tá ligado? Na minha percepção. Então, pra cabeça desse mano, a IA popularizou o Hayao Miyazaki. Qual é o problema nisso? Então, vamos lá, eu vou responder por partes. Primeiro, o problema nisso é que o Hayao Miyazaki, ele não autorizou o uso do estilo dele, ou até mesmo as coisas que o estúdio dele faz. E ele não autorizando, você já tá quebrando algumas regras e leis aí, que até mesmo trazem ali um leque de apoio, sustentabilidade, para ele continuar o trabalho dele, né? Continuar fornecendo e apoiando outros artistas. Mas o cara não quer saber disso e ele continua aqui, né? Não foi ele quem desenhou. E é assim que funciona o mundo globalizado e descentralizado. E teremos que aprender a trabalhar dessa forma. Hoje em dia, ninguém mais cria nada sozinho, não. Todo mundo sofre influência de alguma coisa ou alguém. Eu mesmo já conheci muitos artistas através de terceiros que só sofreram influência desses que hoje vejo como ícones da cultura. Quer mais? Aí eu vou parar aqui nesse ponto, né? Que hoje vejo como ícones da cultura. Ponto. Vamos lá. Primeiro, você foi impactado porque você viu outro artista dando os créditos e até mesmo conversando abertamente, falando, pô, mano, eu me influenciei nesse artista aqui, pô, eu vim desse outro artista aqui. E aí se cria uma
rede onde aquele artista que está sendo citado, o público vai ir atrás de conhecer, comprar e adquirir o trabalho daquele artista. Não é como se ele fosse um Zé Ninguém e só o cara que deu a popularidade tem que ganhar com isso, tá ligado? É uma mão de via dupla. E outra, a gente tá falando de pessoas que elas colocaram pra fora um processo artístico que vem da sua infância, da sua relação com outras pessoas normais e humanas, né? Das suas relações sociais, entre outras coisas. A arte que a inteligência artificial gera e ela cria, ela não é criada organicamente, ela é roubada, ela é pega de um banco de dados não autorizados, de Pinterest, de Google, redes sociais, Adobe, entre outros, que esses artistas nem autorizaram. E ele está tentando replicar de forma porca e sem coração para um público que não tem esse discernimento, tá ligado? Ele não conhece essa parada e para ele só me entregou, tá ótimo. Por isso que é tão genérico e sem vida a arte da inteligência artificial. Tá cada vez jogando o artista mais para escanteio e sugando dele só o talento do cara, tá ligado? Ele virou literalmente aquelas baterias da Matrix. Só que as pessoas que estão comprando, que estão adquirindo e estão criando em cima da inteligência artificial, elas não estão entendendo que elas estão prejudicando diretamente outras pessoas. Então não existe com a inteligência artificial um ciclo onde você vai ir conhecer o artista, onde você vai saber quem é, a não ser que ele seja já bem famoso e grande, como é o caso do Hayao Miyazaki, tá ligado? Por isso que as outras artes elas são totalmente genéricas. E quando parte pra um ponto que a galera olha e fala, mano, isso aqui não é arte do fulano, é porque ela literalmente na cara larga ela copiou o bagulho, tá ligado? Ela não tem uma identidade, ela não tem uma assinatura própria. E o que tem é genérico, é feio, tá ligado? Primeiro, eu queria falar sobre pirataria. E segundo, eu queria falar sobre IA. Bom, primeiro que eu, como uma pessoa de esquerda radical, não tenho como falar mal de pirataria, porque em muitos casos ela faz a democratização do acesso à informação, faz a democratização do acesso à cultura. Então, assim, quantos filmes, séries eu deixaria de assistir se não fosse o streaming que me libera assistir? O quanto de dinheiro? Porque, assim, numa sociedade onde a cultura, onde a arte, tudo isso depende de dinheiro, a ferramenta da pirataria vem para democratizar isso para quem não tem acesso a esse dinheiro. O problema é a pirataria? Não, o problema é uma sociedade onde cultura tem que ser comprada, onde arte tem que ser comprada. Esse é o problema, essa é a raiz do problema, o sistema capitalista. Agora falando sobre o uso indiscriminado de IA. Outro dia, para você que acha que, de repente, agora a IA só está afetando artistas, né? Nesse caso, só ilustradores. Porém, a IA afeta inúmeras outras áreas. Vocês já não viram IA que gera exercício físico, que faz séries de academia? Porque eu já vi. E outro dia eu ainda fiquei sabendo por um paciente meu, vontade de dar ter tapa na cara dele, porque não foi por nada que ele comeu, não. Foi porque ele pagou com o dinheiro do trabalho suado dele por uma IA fazer um cardápio alimentar para ele, sendo que ele tem aluna como nutricionista. Então, assim, a IA pode roubar o trabalho de todo mundo. Se a gente for parar para pensar, pode roubar o trabalho de todo mundo. O que a gente tem que fazer em relação a isso? É lutar para que a ferramenta da IA seja regulamentada, para que ela não possa ser usada da forma indiscriminada que ela está sendo usada, para que ela não substitua o trabalho humano, que esse, assim, é o problema. Porque uma IA nunca vai ser um ser humano. Uma inteligência artificial nunca vai conseguir fazer tudo que um humano faz, gente. O nosso trabalho, inclusive, se a IA existe, é porque foi da cabeça de um ser humano. Então, o que acontece é que, como Marx já dizia, a tecnologia ela pode ser usada para diminuir o nosso trabalho e facilitar a nossa vida. Só que numa sociedade capitalista que só visa o lucro, a IA vai ser utilizada para substituir o trabalhador. Porque a IA, o robô ou qualquer coisa do tipo, que não é um ser humano, não precisa ser pago com salário. Então é óbvio que vai ter milhões de incentivos ao uso de IA, cada vez mais substituição de postos de trabalho por inteligências artificiais. Então é exatamente isso que a gente tem que ficar alerta, sabe? Olha aí a Jéssica falando uma coisa. Soube de pessoas que estão fazendo terapia pelo chat GPT, gente. Vocês entendem que o buraco é mais embaixo? Então é de interesse de todos nós lutar para que o uso de IA seja regulamentado e não indiscriminado como está sendo, sabe?
Sim, exatamente, Jederson. O que acontece? As ferramentas de IA são alimentadas por pessoas. Pessoas têm vieses. Muitas vezes, vieses racistas, preconceituosos, de quaisquer forma. Então, isso vai estar explícito na IA. Porque, né? Ela é um resultado de uma ação humana. E não o contrário. Isaac, minha avó ama a IA de Jesus. De vez em quando eu tô andando pela casa e só vem na minha cabeça. Devagar, Jesus. Meu Deus, tem IA pra tudo, cara, agora. Mas vamos lá. Né, ele coloca esse rolê assim. Sim, sem essa de se achar o Deus da criação, porque você não é. Lutar contra isso só vai adiar o inevitável. E esse é o futuro, você querendo ou não. Tipo... Ninguém se acha o Deus da criação, tá ligado? Não existe isso de Deus da criação. A gente contribui com uma arte pro público, o público absorve essa arte, impacta ele socialmente de uma forma ou de outra, pra bem ou pra mal. Mas a diferença pra mim nisso é que quem tá produzindo essa arte pra você ainda é um ser humano, ainda é uma pessoa que teve os mesmos sentimentos que você teve e se identificou com aquela arte, seja música, seja uma ilustração, seja a leitura de um livro, enfim, qualquer forma de arte. E mais uma vez, a arte eu acredito que ela não tem necessariamente que comunicar, ter uma mensagem, mas ela te impacta, tá ligado? Só dela tirar a sua atenção por um período e você ficar pensando, você já vai querer saber um pouco mais sobre a vida daquele artista. Não é à toa que muitos dos artistas que a gente conhece, o que mais encanta, particularmente eu, no rap, no grafite, na pichação, é a história de vida daquela pessoa e o que levou ela até produzir aquele trabalho que ela entregou pro mundo. E depois que tá no mundo, né, cada pessoa vai ser impactada de uma forma diferente, vai interpretar de uma forma diferente. Então eu acredito que não é sobre você ser o Deus, é sobre você compreender e respeitar a pessoa que colocou aquilo no mundo para outras pessoas poderem também ver uma possibilidade ali e a partir dali começar a criar sua própria arte. A inteligência artificial, ela não tá fazendo isso, ela não tá ajudando você, ela tá querendo fazer o quê? Sucatear o trabalho de uma outra pessoa que poderia sim estar ajudando você de diversas formas diferentes pra você pagar mais barato, tá ligado? Pra você não ter um trabalho de qualidade e ao mesmo tempo tirar da soma o artista, a pessoa humana por trás daquela parada que poderia estar conversando com você. É exatamente por isso. Pra eu não ter que pagar por outro ser humano, eu tiro o trabalho desse ser humano e eu coloco uma inteligência artificial, um computador, que vai fazer o trabalho desse ser humano. Só que aí o que acontece? Quando você tira esse fator, não tem nada por detrás daquela arte. É só um grande vazio. É isso, eles ainda têm inúmeras estratégias de marketing que vão impulsionar essa ferramenta para que isso seja uma trend, para que uma pessoa tenha colocado e daqui a pouco você vê a sua timeline inteira de gente colocando foto com o Estúdio Ghibli, né? Então, assim, existe toda uma propaganda de marketing e um dinheiro em cima disso, exatamente porque eles querem mais dinheiro. Quando todas as pessoas utilizam uma ferramenta que eles criaram, aquilo vai voltar como dinheiro para eles. E é só isso que importa no sistema capitalista. Dinheiro no bolso do patrão. O dono da OpenAI, o CEO da OpenAI, deve estar amando que está tendo uma trend de Estúdio Ghibli. Era exatamente isso que ele queria. Foi exatamente para isso que ele investiu o dinheiro dele. Até Jesus está perdendo um emprego para IA. Mas enfim. E aí ele continua aqui, né? Até o Michael Jackson sofreu influência. Quem somos nós para dizer o que é certo ou errado? Não entendo o que ele quer dizer com isso, que até o Michael Jackson sofreu influência, porque o Michael Jackson ele se influenciava muito nos b-boys, né, na época do break principalmente, e em muitos dançarinos, né? Ele não foi o criador do Moonwalker, né? Então, a diferença é que o Michael Jackson se influenciava e ele pagava essas pessoas, né? Ele chamava, contratava essas pessoas pra ensaiar com ele e ensinar coisas pra ele. Ele não nasceu na barriga da mãe dele fazendo passinho de dança, né? Ele visualizou aquilo, principalmente na época do Soul Train, entre outras coisas, ele visualizou aquilo e adaptou pra ele de uma forma, e quando ele teve condições, ele começou a chamar essas pessoas pra pagar de uma forma pra eles ensinarem ele melhor também. Então, se você assistir o documentário, se você acompanhar, não é como se o cara tivesse um lampejo do nada e a partir dali ele já começa a mandar os... Não é assim que funciona o mundo, né? Então não deu pra entender muito bem o que ele quis dizer, né? Do rolê do Michael Jackson aqui. Hoje em dia, até as vozes estão parecidas umas com as outras, devido a excesso de tecnologia. As mesmas batidas são usadas em vários hits. Aí o cara quer se achar o artista do nada, não me toque. Não é sobre isso. Tipo, primeiro... Se tá tudo muito genérico é porque as pessoas elas estão, mais uma vez, utilizando a inteligência artificial para fazer um trabalho simples, sem vida e sem criatividade. Elas estão jogando numa zona de conforto que não faz a criatividade dela humana, que ela tem dentro de si, ser o diferencial.
Cada pessoa tem um tom de voz, tem uma forma de falar, de se comunicar, de se expressar. Você usar uma inteligência artificial, seja na música, seja na arte, você só está copiando aquilo que deu certo para alguém que usou essa criatividade dele. É o meu ponto de vista, tá ligado? E, gente, olha só, como a gente, né, tá acostumado a dizer, nada se cria, nada se perde, tudo se copia e tá tudo bem. O problema é copiar, né, é aquele famoso ditado, é copia, só não faz igual. Não é copiar, é você usar a coisa como referência. E esse é o problema da IA. O problema é que ela copia idêntico. Ela não faz referência a nada. Ela não deixa claro de que aquele tipo de arte, aquele tipo de ilustração é específico de um artista X. Então, assim, essa generalização e essa coisa de roubar a arte dos outros é um problema. E não quando você usa alguém como referência. E é exatamente que isso acontece muito nas músicas, muito em filmes, em séries, na cultura e na arte no geral. As pessoas fazem referências a outras pessoas o tempo inteiro. E Mac, tá tudo certo. O Djonga lançou uma música que se chama João e Maria. João e Maria. Ou seja, falando da lenda, da história, João e Maria. Assim, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Ok. Se transforma e não se faz igual. E não se rouba o trabalho alheio. Eu também gostaria muito de saber se está acontecendo no mundo inteiro. Talvez, né? Muito provavelmente. Aí o Martins falou que isso é uma lei universal. Se eu não me engano, é de Lavoisier isso, né? Essa frase. Ligado? Então, se você acha que tudo tá igual, é porque uma boa parcela desse público tá realmente usando a mesma ferramenta de inteligência artificial. Ele não tá produzindo com outras pessoas, tá ligado? Que estão mais focados na realidade que elas vivem, né? E sobre esse lance das batidas são as mesmas? Não, as batidas não são as mesmas, tá ligado? Não é porque você criou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si que só vai ser feito assim. Cada pessoa cria um acorde, cria uma música, uma sonoridade diferente com aquilo que é a base. E a partir dali você vai desenvolvendo outras notas musicais, né? Outros gêneros de música e por aí vai. Não é à toa que se você faz um ritmo muito parecido com uma outra pessoa, você é processado por plágio, né? Não porque a sua criatividade, não sei o que, calma aí eu posso. Não é assim que funcionam as coisas, né? Porque senão essas pessoas que criaram, elas não vão ter um suporte para sobreviver e continuar criando. E aí, pra terminar, esse mano terminou o comentário dele, né? Que eu considero um comentário burro e ignorante, mas eu olho para esse comentário e eu penso assim, cara, como que a gente que tem, vocês que têm a minha mentalidade, que entende o ponto, inteligência artificial, eu não gosto, eu não vou utilizar porque prejudica outros trabalhadores e ilustradores, porque a ilustração também é uma classe trabalhadora, né, mano? Eles também trabalham e muitas vezes são sucateados, enrolados, tá ligado? E super aproveitados de má fé de outras pessoas na sua arte, querendo precificar a sua arte, enfim, jogando lá pra baixo. Sim. Então, como que a gente explica pra essa pessoa que o que ela tá usando pra divertimento, pra meme, pra se distrair, não é só uma brincadeira, é um projeto de normalização para o sucateamento de profissões. E essa profissão, ela tá começando através da arte, tá ligado? Que é onde, particularmente no Brasil, a gente sabe que tem um desfoque muito grande. O Brasil já não tem uma interpretação de texto muito forte, uma leitura, um estudo. A galera crucifica Paulo Freire até hoje, cara, tá ligado? Como que a gente vai conversar com esse público e deixar claro pra eles que, ó, mano, não é legal, por mais que seja divertido pra você, não é legal. Porque essas pessoas enxergam a gente como chato. Ô, mano, cala a boca, você é mó chatão, eu tô só fazendo meme, não sei o quê. Pra eles não estão roubando alguém diretamente, eles não estão ferindo alguém diretamente, sabe? Eles não estão prejudicando alguém diretamente. Então, na minha percepção, não tem como a gente dialogar diretamente com essas pessoas de uma forma clara e reta. Talvez esse vídeo, muita gente vai até discordar. Eu acredito que o ponto, pra mim, Load, era o que a unidade e a União Democrática dos Artistas Digitais, eles fazem. Só que eu acho, aí é o meu ponto, eu sei que tem a unidade, né, e tem pessoas da arte que se organizam pra tentar ir contra o uso da inteligência artificial. Mas na minha percepção, de fora, totalmente leigo, tinha que ser mais focado na materialidade, não só na internet, tá ligado? No meu ponto. E o que eu tô querendo dizer com isso? Manifestações,
tá ligado? Greves, coisas que realmente impactem a indústria e eles coloquem isso como uma parada urgente de se debater, que é a normalização da inteligência artificial em determinadas áreas, né? Não é só você fazer thread no Twitter, não é só você ficar reclamando nas redes sociais, não é só você ficar fazendo trend e por aí vai. Eu acredito que, mais uma vez, provavelmente já pode ter gente e a unidade já pode estar fazendo isso. Mas o que me incomoda, particularmente vendo de fora dessa bolha dos artistas, e eu tô vendo de fora, eu não tô falando de uma visão interna, é que esses assuntos só surgem quando viraliza coisas assim. Quando viralizou o da Disney, voltou essa pauta. Depois, ficou um tempo, ninguém comentou, tá ligado? E agora viralizou essa pauta do Estúdio Ghibli, volta todo mundo. Teve aquele lance com o Álvaro lá também, né, do Meteoro Brasil. E aí, esses momentos, esses assuntos voltam. Eu vi uma parada que até me deixou bolado, mas eu falo mais pra frente também sobre isso, eu vou desenvolver. Dubladores, tá ligado? Utilizando muito, eles utilizam muito inteligência artificial. E aí eles estão lutando contra a inteligência artificial na dublagem viva. Mas ao mesmo tempo, pra alguns, matar os ilustradores não faz diferença, tá ligado? Se nesse processo a dublagem continuar viva. Então, existem até incoerências aí que eu não consigo olhar e falar, pô, tá todo mundo entendendo a mesma causa. Porque a gente tem um inimigo em comum, né? Nós temos ali um inimigo em comum que precisa regulamentar a inteligência artificial pra essa galera. Do outro lado, a gente tá vendo eles se dividindo, né? A dublagem tá contra e tem dubladores que não utilizam, mas tem dubladores que não estão nem aí, nem pra própria dublagem, tá ligado? Então é muito complicado. E eu acho que ia dar um impacto legal se as pessoas realmente fossem pras ruas, tá ligado? Fosse uma parada de movimento e impulsionar, saca? E aí, mais uma vez, eu não sei se já tá em processo, se como que tá, mas eu sinto que só ficar reclamando com o Juquinha, que não entende nada e só tá fazendo meme, não vai funcionar. Vai criar uma birra, vai criar cada vez mais um distanciamento, como foi o que aconteceu com o Álvaro do Meteoro, que eu concordo que ele tava errado, concordo totalmente com todos os artistas ali, mas o movimento que se criou e a forma que o bagulho foi indo, eu falei, a galera, por muito tempo, apoiou todas as ideias desse mano. Agora que vocês apresentaram pra ele um contraponto e ele apresentou o dele e a galera só foi batendo, vai afastar esse mano, tá ligado? E aí a gente vai só se afastando. Vocês podem não concordar, tudo bem. Lembrando, eu concordo com os artistas, só que eu também olho pro lado do Álvaro e falo, mano, eu acho que deveria ter sido tratado de uma outra forma, sabe? Essa parada toda. Mas tudo bem, é um bagulho que passou, não é meu foco. E o ponto é, as pessoas que elas não estão nem aí pra você artista, pra mim, pra outras, elas vão usar. Então quem tem que pagar essa conta não é o artista, não é o Juquinha que tá usando, e sim essas big techs. Mano, a galera tava vendendo a íris do olho, gente. Vocês têm noção disso? Que as pessoas estavam indo vender a íris do olho por dólares. E foda-se. Pausa no react, porque Dona Nune tá no chat. Ela já começou a falar. Eu ia parar, depois que o load terminasse esse bloco, eu ia falar, gente, a Nune faz parte do Unidade. Então ela tá lá internamente, ela vai poder falar melhor o que tá acontecendo realmente, de fato, lá dentro da unidade, se tá tendo ações como o Load está falando. Ela disse que a unidade faz muito mais do que isso que o Load está falando e já rebate isso há um bom tempo. E que a dublagem viva e a unidade estão juntos nessa mesma página. Mas o que eu queria dizer sobre isso também é, por exemplo, no meu caso, eu, como produtora de conteúdo, né, aqui pro YouTube, lá pro Instagram, pro TikTok, eu utilizo muitas vezes a inteligência artificial para me auxiliar a fazer título, para me auxiliar a fazer descrição, para me auxiliar a fazer legenda dos vídeos. E assim, gente, eu como uma produtora, comunicadora popular independente da classe trabalhadora, eu não tenho condição de pagar alguém para legendar os meus vídeos. Eu sei que isso seria o ideal, eu adoraria que alguém fizesse isso para mim de uma forma artesanal, que eu não precisasse utilizar inteligência artificial para isso. Mas eu não tenho condição de fazer isso. Então assim, o problema, como o Lô está falando, não é a gente culpabilizar o indivíduo pelo uso da inteligência artificial, e sim o sistema que é quem gera toda essa utilização de inteligência artificial. O problema não é o indivíduo, e esse é um trabalho que a gente tem que exercer constantemente.
no capitalismo, a maioria dos problemas não é culpa do indivíduo, e sim do sistema. E quando a gente culpabiliza o indivíduo, a gente acaba passando pano pro sistema. Então, é isso que eu queria deixar claro aqui. A Nuni falou, a gente nem quer culpabilizar o indivíduo. Inclusive, existe uma diferença na crítica da IA e da IA generativa. Nossa luta é pela regulamentação da IA. Isso já era uma realidade pra gente estar olhando e falando assim, mano, se a galera tá vendendo a própria íris do olho, por que que a gente tá batendo a cabeça tentando explicar pra essa galera por que que não usa meme? A gente tem que ir direto na raiz do problema, que é a regulamentação dessas redes sociais, tá ligado? E você pode ficar indignado sim, você pode fazer suas threads, seus bagulho, mas, mais uma vez, eu acredito que você só vai ser visto como chato, tá ligado? E tudo bem se você quer ser visto como chato. Meu ponto é, precisa da regulamentação. E eu sei que todo mundo fala isso, mas eu acredito que ela não vai vir através de threads no Twitter de reclamação. Porque no mundo real, ninguém, da minha bolha particularmente, onde eu tô no meio de grafite e eventos, eu vejo debatendo isso, tá ligado? E colocando isso em pauta. Então, sei lá, é só uma percepção de quem tá de fora, eu posso estar falando muita bosta e provavelmente eu vou estar, mas é a minha visão. E outra coisa, né, que já linka com isso aqui, que é o terceiro e último tópico que eu ia trazer pra vocês, sobre, nossa, eu estou muito triste que esse cara de esquerda está usando inteligência artificial. Eu vou falar uma coisa que pode magoar muito você, vocês podem discordar, você pode ficar puto comigo, mas uma boa parcela da esquerda tá cagando e andando pra você. Ou, melhor dizendo, pro nicho que você defende com tanta vontade e gosto e, sabe, paixão. E esse nicho eu tô falando ilustração, grafite, pichação, qualquer coisa que foge da bolha e da zona de conforto dele. Óbvio que esse cara de esquerda, ele é contra a homofobia, o racismo, a xenofobia, LGBTQIA+, fobia. Óbvio, isso é óbvio, a gente tem ali as nossas pautas morais e os nossos ideais. Só que quando você apresenta um contraponto que aquela pessoa muitas vezes não entende, não faz parte da bolha dela, ela não vai dar a mesma importância que ela dá para outros assuntos. E pra mim, Load, tá tudo bem, tá ligado? Você que fica magoado porque o seu vereador de esquerda, o seu influenciador de esquerda tá compartilhando inteligência artificial, eu só acho que você deveria de parar, ou pelo menos diminuir, e se desapegar de projetar os seus ideais numa figura específica, tá ligado? É o meu ponto de vista, que eu passei por esse processo, tá ligado? No Dessa Letra, quando eu toco no assunto do grafite da pichação, o público, ele quase se torna de direita conservadora, tá ligado? O Lodi só fala bosta, tinha que ser um cara da periferia mesmo pra defender uns bagulho dele. É vários comentários, e vocês sabem que eu não tô mentindo, que é só você abrir qualquer live, qualquer assunto de pichação e grafite que eu levanto no Dessa Letra, que você vai ver. Ah, mas a Dona Maria que não tem dinheiro pra comprar uma lata de 18 litros de 100 reais. Essa Dona Maria não existe. Você vira literalmente um bolsonarista conservador que cria uma personagem fictícia que mora na periferia, porque pra você é isso. Essa pessoa, ela é pobre, ela tem que morar na periferia, porque pintar a casa do pobre, eu acho... Tá ligado? Você começa a criar na sua cabeça. E aí você não para pra pensar, pô, mano, é muito louco, né? Porque a pichação e o grafite é um movimento... O grafite é um movimento que vem desde a década de 60. Nos Estados Unidos, os caras tentaram criar várias leis, mano, pra tentar não fazer o bagulho acontecer. Desde a década de 60, mano. E os caras não conseguiram. Será que é porque o povo, ele realmente quer se expressar? Ah, Lodi, mas eu não concordo que tá se expressando na periferia. Não é você que decide o lugar da onde vai sair essa expressão. Você não controla, é um movimento orgânico, é um movimento vivo. Você pode falar que acha feio. Ok. Você pode falar que não gosta. Ok. Você não pode querer proibir. Porque ele é orgânico, ele é natural do ser humano, tá ligado? Então é uma parada que as pessoas começam a se tornar muito conservadoras. E pra mim, Lodi, eu não quero que você, esquerdista, goste de pichação. Eu tô pouco me fudendo pra você, tá ligado? Eu não quero que você passe a amar a pichação e passe a entender. Quem picha, quem tá na rua no dia a dia, tá pouco se fudendo pra sua opinião. O ponto é como vocês começam a cagar na cabeça dessa galera, que muitos são periféricos, classe média, são trabalhadores também, que enxergam a pichação como uma forma de arte. Só que vocês não conseguem compreender. Sim. E não tem, então, como a gente ter esse diálogo. Então, não vai ser eu que vou ficar me frustrando, ficando triste, quando eu vejo uma parcela da esquerda não compreendendo esses movimentos orgânicos que acontecem nas comunidades, tá ligado? Porque, mais uma vez, ai, Lodi, mas a senhora aqui tem... Essa senhora não existe. O último problema, a última coisa que ela tá pensando é a tinta que tá na parede dela. Sim. Ela não tem saneamento básico,
ela não tem transporte público, ela não tem educação, ela não tem emprego, muitas vezes ela não tem marido. Tem muita preocupação antes da tinta na parede, que é uma pauta moralista. Aí eu lembro de uma música do Baco Exu do Blues, que ele fala, né, que tudo que é preto, que tudo que vem da periferia sempre foi marginalizado, e aí ele fala que tudo que é preto é blues, então por isso ele é o Baco Exu do Blues. E é isso. Tudo que vem da periferia, tudo que vem do povo preto sempre foi marginalizado. O grafite, o hip hop, a capoeira, a maçonha. Então, assim, falar que é contra esse tipo de movimento já é uma parada que não é muito legal, né? Já é estranho quando você ouvir alguém falando isso, já tem que questionar. Agora, eu acho muito complicado. Concordo com o ponto que o Lodi falou, que não é pra gente se decepcionar com o influenciador que a gente viu que postou isso, né? Tipo, é isso, eu vi várias pessoas postando. Pessoas eu até, né, achei que não postariam, que postaram. Pessoas que eu imaginei que postaram, não postaram. Enfim, mas eu vi pessoas como Erika Hilton postando. O governo postou, né, no site do governo, no Instagram do governo, com a trendzinha. Isso eu acho complicado, porque são pessoas que influenciam a opinião pública de alguma forma e que estão passando isso como normal, sem nenhum tipo de crítica, sabe? E esse é o problema. É você não criticar nada e só sair seguindo, sendo que você influencia outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, dependendo do posicionamento, se a Erika Hilton, que influencia muita gente, a gente está vendo a força dela agora com as manifestações contra a escala 6x1, quanto ela alavancou esse tema, então a gente não pode tirar a importância dela como influência para o público que a segue. Então, quando ela coloca uma coisa dessa, ela acaba influenciando outras pessoas. E pessoas públicas, com o escalão de Erika Hilton e o presidente Lula, ao meu ver, como Luna, não deveriam estar postando isso dessa forma indiscriminada. Essas pessoas eu acho sim que a gente tem que julgar. Agora, teu amigo que postou, que fez... gente, aí tudo bem, né? Pelo amor de Deus, aí não tem como a gente julgar, né? O trabalhador que viu, olha que bonitinho, foi lá e fez igual. Quis fazer parte, quis ter essa noção de pertencimento. Tudo bem, gente, não tem como eu julgar essa pessoa. Como eu falei, a gente tem que trabalhar para desculpabilizar o indivíduo. Porém, certos indivíduos devem e precisam ser culpabilizados e cobrados. O Nork tá falando que os rappers postaram. Eu não vi muitos rappers postando, mas eu vi o Cid postando e logo depois ele tirou. A Duquesa também tinha postado e logo depois ela se retratou e tirou. Então assim, teve gente que fez e depois viu que estava errado. Também temos que dar a devida atenção a isso, a quem se retratou e tá tudo bem. Tá ligado? Tem muita coisa antes. E isso se encaixa no rolê da inteligência artificial. Espero que vocês estejam entendendo. Tipo, a última coisa que a pessoa que tá ali, ela tá pensando é naquele rabisco, tá ligado? Na parede. Ela tem outros problemas. Então vocês começam a criar uma moralidade em cima que não existe. Quando a gente resolver os outros problemas, aí a gente vem e discute sobre a cidade limpinha que você quer ter. Porque se essa cidade ela não tá limpa, é porque as próprias pessoas estão indignadas com essa situação. Elas querem colocar pra fora isso de alguma forma, tá ligado? A esquerda adora bater no peito e falar da pichação abaixo da ditadura, adora usar camiseta com pichação estampa, com pichação do Corinthians e os caralho é quatro, mas quando a parada tá na realidade, incomoda. Quando é um debate a se discutir como que vocês deveriam estar se organizando, indo atrás dos pichadores, das comunidades e trocar ideia com essa galera sobre política, porque eles são bem politizados, vocês não querem. É quase como se excluísse essa galera por causa da moralidade. Então é muito fácil você colocar você desbravar a sua moralidade quando ela não tá colocada à posta, né? Você não sabe se o irmão que tá do seu lado vai pular na bala por você, mas você vai gostar de criticar ele se ele gosta de um bagulho que você não concorda tanto. Então esse individualismo me incomoda um pouco, que ele entra nisso da inteligência artificial. Não é uma pauta importante para uma boa parcela dessa da esquerda. Alguns são, mais uma vez, se você tá achando que eu tô falando de todo mundo, me desculpa, mas volta umas 10 casas pra trás. Eu não tô falando que todo mundo pensa assim, eu tô falando que pra uma boa parcela das pessoas que às vezes você admira, eles estão cagando e andando, eles não se importam, tá ligado? E o não se importa que eu falo não é a prioridade dele agora. Ele não trabalha com ilustração, meu parceiro. Ele nem contrata ilustrador, meu parceiro. Quando ele quer, ele vai na maneira mais fácil pra ele, tá ligado? Então, vamos ter que parar ou desaprender, ou sei lá, com essa personificação que a esquerda ela é exatamente como eu acredito que seja. Que ela não é, mano. As pessoas, elas são complexas, nem tudo é preto e branco, tá ligado?
As pessoas são cinzentas, mano. Cada periferia é um universo à parte, né? Já diria o Mano Brown. Então não tem como você esperar que todo mundo que é de esquerda vai me compreender. E eu nem quero que eles compreendam. O meu ponto é só eles manterem o respeito e eles compreenderem que as pautas que eu levanto, elas têm uma ideologia por trás, elas têm uma base por trás. Não é só estética, como o Galo falou, o Galo falou, né? É que eu tenho um parceiro Grilo que a gente trocou essas ideias. Como o Galo falou, né, mano? A crise na esquerda, ela é estética. E muita gente não entendeu isso ainda. A galera acha que o Galo tá falando disso daqui, ó. Tá ligado? Lifestyle. Não é, mano. Não é sobre isso. A galera tem que voltar, mano, e conseguir compreender. E é muito doido. Então, bom, eu acho que... Não sei se ficou um papo muito maluco, eu não faço roteiro, né? Eu não faço pauta. E só pra finalizar, né? Como que a gente vai conversar com essa galera? Que eu tava até vendo isso no Google, né? Eu falei, mano, como que tá isso nos sites de matérias? Cara, olha isso aqui. Muitos sites grandes, veículos grandes de comunicação do Brasil te ensina a utilizar essa inteligência artificial. E até os que fazem uma matéria criticando, lá no final tem uma matéria como você utilizar o Estúdio Ghibli, tá ligado? O próprio dono da OpenAI, ele postou assim no Twitter dele. Seja eu, trabalhe duro por décadas tentando ajudar a criar superinteligência para curar o câncer ou algo assim. Primeiro, não é isso que tá fazendo. Você vai curar o câncer matando o ilustrador? Primeiro, que não foi ele que trabalhou por 10 anos pra fazer porra nenhuma, né? Foi pessoas que trabalharam pra ele. Já começa por aí. É isso? Tipo, você vai curar o câncer criando uma inteligência artificial que a primeira parada que ela mais tá popularizando é fazendo música e matando ilustração. Que câncer é esse que você vai curar, tá ligado? Você tá falando que os ilustradores são um câncer? Essa classe trabalhadora é o câncer pra ele? Não sei. Enfim, nos primeiros 7, 5 anos, na maioria das vezes, ninguém se importa. Depois, por 2 a 5 anos, todo mundo te odeia por tudo. Acorda um dia com centenas de mensagens. Olha, eu te transformei em um Trink estilo Gimli. Tá ligado? Eu acho que até esses veículos grandes de comunicação, eles também acabam divulgando, tá ligado? Não tem como a gente... Não é uma luta que a gente vai ganhar nesse ponto. Eu acho que tem que ir atrás pela regulamentação das inteligências artificiais. Espero que os artistas estejam já planejando, fazendo isso de uma maneira estruturada, legal. Eu não faço ideia, eu não tô por dentro, eu só tô comentando o que eu vejo por fora aqui nesse vídeo, tá ligado? E eu tô sempre do lado, como diz o Mano Brown, né? Aos parceiros, eu só tenho a oferecer minha presença, talvez até confusa, mas leal e intensa. Então, vocês têm totalmente o meu apoio. Eu jamais na minha vida vou compartilhar alguma coisa com inteligência artificial. Já até neguei, não só trabalho, como também artistas musicais que me mandaram, olha só, divulga meu álbum. E eu falei, mano, não, porque você usou inteligência artificial na capa. E, mas eu também sou artista. Eu falo, sim, mas você tá com inteligência artificial, não é o que eu vou divulgar, tá ligado? Independente. Então, é o meu posicionamento, é a minha postura, é o que eu acredito. Não adianta eu achar que outras pessoas vão ter o mesmo, tá ligado? Porque não vai. Porque pra elas não é uma prioridade, saca? Pra elas é só mais uma parada que tá acontecendo na internet. E não sei. Bom, vou encerrar o vídeo por aqui, antes que eu acabe falando mais merda ainda. Coloca nos comentários aí o que você acha, se você gosta, se você não gosta, se você concordou. Vamos abrir esse debate aí, conversar. E se você gostou desse formato de vídeo, coloca aí também, porque eu só gravo ele quando tem algum assunto que me interessa devagar em voz alta aqui com vocês e abrir essa discussão, beleza? Mas é isso, gente. Eu acho que o que a gente entendeu aqui nesse vídeo é que a gente não pode culpabilizar os indivíduos. Esses sites aí a gente pode culpabilizar, sim. São sites grandes, são sites que divulgam informação e que deveriam pensar no mínimo, mas que não estão nem aí porque eles só querem o lucro deles, então vamos divulgar a IA, né? Fora que muita gente, né, não tem noção do quanto de impacto ambiental que essa IA gera, de o tanto de impactos e consequências do uso dessa IA. Então não dá pra gente culpabilizar os indivíduos, principalmente os trabalhadores, os indivíduos leigos que estão utilizando essa IA para se sentir pertencentes, para se sentir que estão fazendo parte da trend, para se sentir que eles estão entendendo as coisas que estão acontecendo no mundo, fazendo parte daquilo também, né, vivendo de alguma forma. Então, o que a gente tem que lutar é para regulamentar a IA, para que a gente não tenha
artistas sendo roubados dessa forma. Então é isso. Se você chegou até o final desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Comenta aqui o que você acha dessa história toda, pra gente sempre ficar aberto a esse diálogo. Se você gosta do meu trabalho, considere se tornar membro aqui do canal. Tem conteúdos exclusivos, vlogs, aprofunde-se comigo, o que fazer e muito mais. E se você estiver precisando melhorar sua alimentação, clica no link da bio que tem todas as informações para você marcar uma consulta comigo. E é isso, beijos, até a vitória!